Boa noite, irmãos. Queria te convidar a te colocar de pé nesse lugar. Estamos aqui para adorar e agradecer o nome do Senhor, amém? Estamos aqui para render graças a esse Deus que é tão grande, tão maravilhoso para nós, que mesmo em tempos tão difíceis, Ele é fiel conosco, Ele é amoroso, está sempre ao nosso lado, cuidando de cada um de nós, amém? Vamos juntos cantar essa canção, dizendo que Deus é maravilhoso, que Deus é grande, que queremos engrandecer o nome do Senhor neste lugar, amém? Cante com seu coração, cante com verdade, não cante só da boca para fora. Vamos juntos cantar essa canção. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu pois só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Estamos aqui para te adorar, Senhor. Por isso receba o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Estamos aqui para dar o nosso melhor a Ti, ó Deus, e entregar tudo o que temos a Ti, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Pois Ele é grande, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Deus maravilhoso, Senhor, nada se compara a Ti, Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Da cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno
tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. A palavra desse Deus, a Ele toda a honra e toda a glória. Como é bom nós podermos iniciar uma noite de adoração ao nosso Senhor, dizendo o quanto Ele é grande. Isso é maravilhoso. Não há nada melhor que a gente possa fazer em uma terça-feira, juntos como igreja. Antes de você se assentar, dá um tchauzinho para quem está perto de você aí. Caso não seja da sua família, fica só no tchauzinho. Mas se é da família, é conhecido, está no dia a dia, dá aquele toquinho, aquele abraço. Depois os irmãos podem se assentar, fazendo um favor. Primeiramente, nós queremos agradecer a você que está aqui conosco essa noite. Como é bom poder te receber aqui e juntos nós podemos declarar essa canção tão linda, que é tão verdade, não é mesmo? Grande é o Senhor, muito digno de todo o nosso louvor. É para isso que nós estamos aqui essa noite. Se você não sabe o que significa a palavra culto significa serviço. Então seja bem-vindo ao trabalho. Estamos aqui trabalhando, estamos aqui dando louvores, servindo ao nosso Deus com os nossos lábios, com a nossa vida, com o nosso coração. Então espero que você se sinta acolhido, se sinta acolhida essa noite por Cristo Jesus, amém? Bom, nós temos alguns avisos, não vou me delongar porque são muitos avisos, então fique atento. Também se você não se lembrar dos avisos, no final da nossa celebração você pode acessar a nossa transmissão e você pode estar recordando por lá. Mas o primeiro aviso tem a ver com os adolescentes. As células adolescentes estão acontecendo todas as quartas-feiras, às 20 horas da noite, com o tema identidade. Eles então têm estudado o livro de Filipenses. Então se você é adolescente, se você é uma adolescente, se você conhece algum adolescente, tem algum adolescente na família, ou às vezes sabe, poxa, tem um amigo meu que tem um filho adolescente, o convite é para ele estar aqui quarta-feira às 20 horas, para conversarem mais sobre esse tema. E depois eles têm um momento de lanche, com toda a segurança devida, com toda o distanciamento, a questão das máscaras, tudo isso está sendo seguido com todo rigor na quarta-feira com os adolescentes. Outro aviso é na quinta-feira. Quinta-feira nós já voltamos com a nossa manhã de oração. Lembra que a nossa manhã de oração antes era nas quartas-feiras, às 6h30 da manhã? Pulou apenas para a quinta-feira, nós fizemos apenas essa alteração de dia, porque estava muito perto do culto da terça, não é verdade? Então, nós depois chegávamos na quinta e na sexta, não havia alguma programação para nós estarmos aqui juntos como igreja. Então nós decidimos, juntamente com o pastor, é claro, falou, vamos fazer na quinta-feira? Então, toda quinta-feira, às 6h30, não está tendo aquele nosso momento de comunhão no final, com um grande, um delicioso café da manhã, que era de costume, mas o principal está tendo, que é um momento de oração, de adoração e de aprendizado da palavra. Então quinta-feira agora, às 6h30 da manhã, não passa de 30 minutos, tá, meus irmãos? Então se você tem alguma coisa para fazer, a partir das 7 horas da manhã, você já está liberado às 7 horas da manhã, então não vai impedir de você dar continuidade aos afazeres do seu dia, tá ok? Então pode vir aqui, que vai ser um prazer te receber essa quinta-feira às 6h30. Outro aviso, agora nós vamos para o sábado, olha só, quarta, quinta, pula sexta-feira, que é dia de ficar com a família, de assistir uma série, estourar aquela pipoca, ficar junto dentro de casa, e vamos para o sábado. O sábado estava acontecendo o nosso bazar. Não, ele não acabou por completo. Ele apenas agora vai dar uma pausa e vai retornar em breve. Por isso nós estamos recebendo mais doações, porque as melhores e as maiores roupas que nós tínhamos aqui, o pessoal já levou tudo, muitas pessoas foram abençoadas graças à sua doação. Nós agradecemos a você que deixou aqui as suas roupas, aquilo que você doou, talvez brinquedos para as crianças, enfim, tudo isso já foi de muita valia para muitas famílias. E nós queremos deixar o nosso bazar cada dia mais bonito, cada dia mais lindo. Então nós estamos recebendo mais doações. Então se você agora vai estar arrancando a roupinha de inverno de dentro do guarda-roupa, falando, poxa, acho que essa daqui já não serve mais em mim, estou precisando comprar uma roupinha nova atrás aqui, nós vamos separar com muita alegria, com muito amor no nosso coração, para poder abençoar as vidas de muitas outras pessoas. Então nesse sábado não haverá bazar. Quando ele retornar, estaremos avisando a igreja e comunicando como foi feito da última vez. Porém, estamos recebendo mais
doações para complementar ainda mais o nosso bazar. E permanecendo no sábado, se você não sabe disso, você está muito por fora, você não está acompanhando as nossas redes sociais, não está vindo no culto, ou talvez não está prestando muita atenção nos avisos. Está acontecendo a Festa das Nações. A Festa das Nações está em pleno andamento. Antigamente era na sexta, sábado, da última vez em 2019, nós fizemos até o domingo com um culto maravilhoso, mas desde o ano passado, não pôde ocorrer por conta da pandemia. Esse ano também não estamos fazendo no formato tradicional, então, se você não sabe, a nossa Festa das Nações está acontecendo no modelo Drive. Então, no final da nossa celebração, você pode passar ali no balcão de informação, que é a Isabela, juntamente com a Edilane e com o Jefinho, eles vão estar passando para você a ficha do pastel e do refrigerante. Então você pode passar ali no final, adquirir, tem o combo, que fica um valor mais em conta para você e para sua família. Então, esse final de semana é o final de semana do pastel. Já foi hambúrguer, batata frita, já foi yakisoba, já foi, meus irmãos. Então, se você não veio, não comprou, você perdeu, vai ter que ficar para uma próxima. Quem sabe tem uma Festa das Nações, volume 2 aí esse ano, mas se você não veio, você perdeu. Mas ainda dá tempo de você comprar do pastel até sexta-feira. Não, a do pastel é até sábado. A do yakisoba só quer até sexta, por conta de deixar tudo preparado. Mas a do pastel nós vamos liberar a venda até sábado, tá? Então você pode comprar até sábado aqui na hora, mas não deixa de última hora. Que se você deixar para a última hora, você vai pegar a fila do caixa, depois vai ter que dar a volta no quarteirão, e pegar a fila do pessoal que já passou antes de você no caixa. Então já compra agora, e já vem a partir das 7 horas da manhã nesse sábado, poder retirar o seu pastel, seu refrigerante ou o seu suco. Também estamos vendendo suco juntamente com o combo, tá bom? Esses são alguns dos avisos, tem mais. Domingo as nossas crianças, como já estão todos sabendo, estão de volta, mas nós estamos aqui para reforçar: dê o nome do seu filho, dê o nome da sua filha, sobrinho, sobrinha, neto, neta, primo, prima, enfim, dê o nome para que nós possamos ter o controle e poder receber o seu filho, a sua filha, poder receber o nosso pequenino ali com muita segurança, que nós precisamos tomar nesses dias. Então, todo domingo às 10 horas da manhã está acontecendo a nossa escola dominical, a nossa celebração infantil para os nossos pequenos, mas você precisa dar o seu nome, ou no balcão de informação, ou durante a semana na secretaria. Você pode mandar o nome do seu filho, do pequenino, com a idade na frente, para a gente poder colocar na planilha ali, deixar tudo bem organizado, bem certinho, para não acontecer de você chegar na hora e talvez ficar em uma situação bem constrangedora, tá ok? Então, para um controle bem nosso, bom ali, para poder deixar tudo certinho, tudo organizado, dê o nome do seu pequeno e da sua pequena. Continuando os nossos avisos, olha, falei que tinha bastante. Nós estamos com novos produtos na nossa livraria, tudo a preço de custo. Nós colocamos alguns livros ali que vão abençoar a sua vida, que vão abençoar a sua leitura, para você enriquecer a sua leitura, para você poder se desenvolver ainda mais sobre alguns temas. Então você pode passar no balcão de informação, no final da nossa celebração tem livros ali com preço de custo para você, para abençoar a sua vida. A nossa igreja não visa lucro disso, nada, nada. Nós queremos abençoar a sua vida, então enriqueça a sua leitura, enriqueça o seu coração. Passe ali, tem alguns títulos bem interessantes para que você possa sair daqui com uma leitura e poder se aprofundar ainda mais nesse nosso Deus que nós estamos adorando aqui essa noite. E gostaria que os irmãos ficassem de pé, porque agora nós vamos trazer os nossos dízimos e ofertas. Durante essa primeira canção, você não vai trazer, você vai devolver com alegria e sinceridade de coração, porque Deus aceita aquilo que é dado com alegria. Mas quanto eu devo dar? Aquilo que está no seu coração. Então, se você é visitante, fique tranquila e tranquilo que isso é uma prática dos nossos membros. Eles sabem da responsabilidade deles de sustentarem o reino de Deus, sustentar os nossos missionários. Mas se você sentir o desejo do seu coração de contribuir com a obra, de contribuir com o reino do Senhor nessa cidade, abençoar outros missionários que estão espalhados aí mundo afora, Brasil afora, você pode pegar esse envelope branco que está à sua frente e trazer o valor que está no seu coração. Mas lembre-se, tudo que você for fazer, faça com alegria, porque esse é o tipo de doação, esse é o tipo de entrega que Deus aceita, aquilo que é feito com alegria de coração, sabendo que Deus me deu, não é meu, e eu posso agora, com isso que Deus me deu, abençoar outras vidas, abençoar outras famílias, através da contribuição. Vamos orar?
Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem sido fiel mesmo em dias tão difíceis. Em dias de escassez, o Senhor tem trazido a sua provisão, Pai. O Senhor tem trazido a sua bênção. Por isso, Pai, agora vem com alegria sobre o nosso coração, que ao dar, Pai, possamos nos lembrar que o Senhor aceita com alegria, que nós não venhamos aqui de cara fechada ou ranzinzas, Pai, mas que nós viemos aqui com o nosso coração aberto, gratos a Ti. E sobre aqueles, Pai, que um dia desejam fazer essa contribuição, mas hoje não tem, Pai, condições, Paizinho, nós pedimos que o Senhor abra as portas do emprego, abra as portas dos céus, traga provisão sobre essa casa, para que essa pessoa também possa participar com muita alegria de coração, como igreja, junto conosco deste momento. Em nome de Jesus, amém. Durante essa primeira canção, venha e devolva com alegria. Nas palmas. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado, e em meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto, e eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim, e os meus pés estão no caminho, estão no caminho dessa estrada. Eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. O Senhor é o nosso alvo, Senhor. Estamos focados em Ti, ó Pai. Não há nada que possa nos abalar, ó Pai. Pois sua igreja crê em Ti, ó Pai, de todo o coração, e confia no Senhor, ó Pai. Por isso, ó Pai, iremos cantar mais uma vez. Queremos avançar, que ninguém vai nos deter, pois o Senhor está conosco nessa caminhada. O Senhor deu seu único Filho para nos salvar. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu. Sua voz declara mais uma vez. Vou avançar, eu vou crescer. Meu alvo é Cristo. Vou avançar. Vou avançar, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é
Pai, quando o Senhor voltar ao nosso encontro, ó Pai. Aleluia, exaltado. Temos fé em Ti, ó Pai. Sabemos que contigo, ó Deus, podemos enfrentar o que for, ó Pai. Pois não com nossas forças, ó Deus, mas com as Tuas forças, o Senhor nos capacita cada dia mais, ó Deus. Por isso, ó Pai, queremos declarar nesse lugar, ó Pai, essa noite, que pela fé podemos alcançar, ó Pai, o que queremos, ó Pai, diante da Tua vontade, do Teu querer, ó Deus. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé eu posso tocar, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé. Com suas vozes declara mais uma vez que não há muralhas que ficarão de pé sobre nós, pois cremos no Senhor, Ele é a nossa rocha, o nosso socorro bem presente. Não há muralhas que ficarão de pé. Cremos em Ti, Senhor. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. E não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Declaramos isso, ó Pai, com fé no Senhor, pois sabemos que com o Senhor podemos tudo, ó Pai, podemos alcançar o que queremos diante da Sua vontade, ó Pai. Ó Deus Senhor, e toda a honra e toda a glória, amém? Já pode se assentar. Amém. Mais uma declaração de fé essa noite. Não há muralhas que possam impedir, amém?
não há muralhas que possam impedir você de alcançar os sonhos que Deus tem para você. Às vezes nós encontramos muralhas e dificuldades para alcançar os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos projetos. Mas não há obstáculo, dificuldade nenhuma para aqueles que desejam alcançar e almejam viver aquilo que Deus tem para Ele mesmo. Aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus tem para o seu negócio, aquilo que Deus tem para a tua família, aquilo que Deus tem para o seu relacionamento, aquilo que Deus tem para as suas decisões. E tem um pouco a ver com decisões aquilo que nós vamos conversar essa noite. Vamos conversar um pouco sobre proposta. Não sei você, mas eu gosto bastante de futebol. Eu sou um cara que já estive mais ligado com futebol, é verdade, já assisti mais, né? Eu sou corintiano, então a fase não está muito boa para ficar assistindo, né? Então tem que aguentar os amigos palmeirenses aí. Mas eu já falei para os meus amigos palmeirenses: aproveita enquanto está bom, porque essa fase passa. Nem tudo dura para todo sempre, né? Só o nome de Jesus que dura para todo sempre. Se achar que essa fase teu time vai durar, não vai. Brincadeiras à parte, um pouco sobre futebol, assim, chega um momento que é o fim de temporada. Ou no fim da temporada, ou no meio da temporada de futebol, tem um negócio chamado janela de transferência. Então, o jogador pode mudar de clube, caso ele veja que aquela proposta é melhor, mas para ele poder mudar o clube que ele está, tem que aceitar aquele valor que vão querendo comprar ele. Enfim, tem a ver com propostas. E o que talvez possa deixar um jogador com uma tentação muito forte no seu coração, para poder mudar de clube? Talvez o dinheiro, talvez o país de onde é esse clube de futebol, talvez as oportunidades em que ele vai ter naquele clube, talvez ele não jogava muito no clube que ele está insatisfeito. Mas toda proposta, ela tem os seus chamarizes, não é verdade? Você, por exemplo, você já deparou com algumas propostas na sua vida, não é verdade? Impossível não ter tido algumas propostas. Talvez não foi uma proposta financeira, mas você já se deparou na sua vida com propostas para viver o seu desejo, propostas para que o mundo estava te tentando levar para fora, e você então começou a ceder essas propostas de: é só uma bebida, é só um gole, é só um trago, é só uma cheirada. Não, mas é só uma conversinha no WhatsApp, depois é só uma conversa via vídeo, depois o negócio já começa a tomar uma outra proporção, e você então se encontra em um adultério. Está vendo como tudo começa com uma proposta? E esse mundo, ele vem recheado de propostas. A partir do momento que você sair daqui, às 9 horas da noite, você vai se deparar com alguma proposta. Você vai passar em frente a uma lanchonete, ela vai estar vendendo lanche para você. Olha que proposta para quem está de regime, né? Para quem está de regime, vai ver aquele baita daquele lanche. Não é o meu caso, eu não estou de regime, então eu cedo essa proposta. Mas você vai encontrar alguma proposta amanhã no seu trabalho. A proposta de que você pode olhar para aquilo e falar assim: opa, eu acho que eu poderia tirar uns 20% a mais daquilo que eu estou tirando hoje. Talvez eu conseguiria fazer um mecanismo, algo para que eu possa conseguir algo mais para frente. Talvez até mesmo uma proposta de mudança de emprego, ou para você que está desempregado, está desamparado, uma proposta para aceitar. Propostas rodeiam a nossa vida, e isso é fato. Não adianta você querer fugir, em todo momento da sua vida há proposta. Há telões na sua cara tentando vender coisas, o mundo vendendo prazer a qualquer custo, a ganância, o poder vendendo o dinheiro a qualquer custo. Você está recheado de propostas à sua frente. E o mais difícil é se manter, é permanecer firme diante de tantas propostas. Porque existem propostas boas. Existem propostas que vão te colocar em um caminho bom. Existem algumas ideias que, se você acatar essas ideias e começar a viver isso, tornar isso uma verdade na sua vida, vai te trazer coisas boas, vai te colocar num caminho bom, vai te colocar numa trajetória boa, vai ajudar a você permanecer firme e forte, talvez vai até alimentar essa força e essa firmeza em você. Porém, há caminhos sedutores, há propostas sedutoras, há coisas que tentam tirar você desse foco. Elas parecem ser boas, mas no fim elas tiram o seu chão, elas tiram todo o seu senso de firmeza, a ponto de você encontrar caído ou caída, e pensando: o que é que eu fiz na minha vida?
Propostas podem ser boas, podem ser ruins, podem ser caminhos de vida ou caminhos de morte. Existem várias delas. Mas nós vamos ver hoje a respeito de uma proposta. Uma proposta que também no livro de Daniel, o mesmo livro que o pastor pregou sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego na terça-feira passada. Só que nós vamos voltar a alguns capítulos. O pastor contou essa história, contou não, né? Ele leu conosco através da palavra do Senhor essa história, fez uma aplicação para a nossa vida, onde Deus ministrou muitas e muitas coisas, que a fornalha está ali para a gente passar por ela mesmo. Talvez a gente vai ser jogado nessa fornalha. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Existe algo antes de você ser jogado para a fornalha, que é a proposta. Daniel capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor então entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele então levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sineai, e os colocou na casa do tesouro do Senhor, do seu Deus, na verdade. Essa terra do Sinai, meus irmãos, é a terra da Babilônia, onde o Nabucodonosor era rei. Então ele levou todos os utensílios do templo. Mas por que ele levou todos os utensílios do templo? Porque tem uma palavra que eu grifei ali, sitiou. Acredito que o pastor tenha falado isso já semana passada, mas se você não consegue entender esse termo de sitiar, é o seguinte: Nabucodonosor foi até a cidade, fechou tudo. Cortou o transporte de água, o transporte de alimento, ninguém entrava, ninguém saía, não se entrava mais alimento, não se saía mais ninguém de lá de dentro, ou seja, havia um caos instalado naquela região. Olha só o plano de fundo, já não há mais recursos. Uma proposta quando vem para você, quando você está sem recurso, não é boa? Estou precisando de 100, aí vem aquela proposta tentadora para você, faz isso, faz aquilo, vai por ali. Em momentos de escassez, o nosso coração tende a aceitar qualquer tipo de proposta. Não adianta você se enganar, eu me enganar, nós nos enganarmos, o nosso coração tende a aceitar qualquer tipo de proposta. No dia da escassez, no momento em que a nossa vida é sitiada, em que os recursos são travados e são cortados, então você se encontra em meio ao deserto, qualquer proposta para você aparenta ser boa. A proposta de você tomar certa decisão aparenta ser boa. A proposta de você ir até certo lugar aparenta ser boa. A proposta de você aceitar algumas coisas, sem que ninguém fique sabendo, aparenta ser boa. E talvez esse seja o plano de fundo da sua vida também. Assim como em Daniel estava nessa cidade, estava em Jerusalém. Daniel estava lá dentro. E a vida dele então, por um momento, foi cortada de recursos. Por um momento da vida daquele homem e dos seus 3 amigos, a vida deles, acabaram-se os recursos. E eles se encontraram em uma situação de sítio, em que já não havia mais recurso, em que já não havia mais nada de bom para eles naquele lugar. Fala se é ou não é um ambiente bom para aceitar qualquer tipo de proposta. O momento que você está passando na sua vida de deserto, de dificuldade, de escassez, ou se você não está, mas lembre-se desses dias que você já passou por desertos e escassez na sua vida. Qualquer proposta que aparecer para você, ou aparecesse para você naquele momento, você agarraria com as suas 2 mãos e, tá certo, é de Deus, estou precisando, Deus enviou essa proposta. Mas vamos olhar o que acontece. Eu não vou me prender a muitos versículos, vou apenas catar alguns chaves para a gente poder construir o raciocínio dessa noite. Pulando para o versículo 5, diz o seguinte: de sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. O que aconteceu? Nabucodonosor chegou, sitiou a cidade de Jerusalém. Naquele momento, o rei de Judá se entregou, o povo então foi levado a cativeiro para a Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor fala: me tragam homens de boa aparência, homens da nobreza, homens bons,
homens de grande sabedoria, de grande intelecto, ou seja, Nabucodonosor estava fazendo um pente fino ali. Me tragam os melhores que tem nesse reino aí, que nós acabamos de sitiar, me tragam os melhores. E então os servos do rei Nabucodonosor foi lá e pegou os melhores, dentre eles estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, os 4 amigos, quase que inseparáveis. Lá estavam eles. E então acontece isso, o rei então da sua própria mesa, conversando com esses jovens que ele pediu para que os seus servos trouxessem, e dentre esses jovens estava Daniel, então disse que o quê? Estou designando para vocês uma porção diária de comida e de vinho. Eles então receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Pulamos lá para o versículo 8. Depois de que explicou tudo o que aconteceria, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Espera aí, Daniel tinha acabado de passar com seus amigos, por uma situação de escassez, de sítio, onde todos os recursos haviam sido cortados, talvez eles passaram alguns dias sem se alimentarem bem, sem um golinho de água, no jargão, dá aquele golinho de água, sabe, para refrescar. E agora o rei escolhe eles, faz essa escolha, traz eles para perto, e fala, é o seguinte, todos os dias vocês vão poder se aprofundar no meu banquete. Vocês vão ter durante o dia vocês vão ter uma porção do meu banquete, de comidas e vinho, o melhor banquete que você pode ter. Mas por que Daniel recusou? Não era uma proposta lógica? O que Daniel vai fazer? Não vai comer? Vai morrer? E onde já se viu Daniel recusar a proposta que vem direto de um rei? Esse homem está louco. Esse homem quer morrer, ele quer morrer na forca, quer morrer decapitado, ele quer tomar chicoteado, quer ser chicoteado o dia todo. O que está acontecendo com Daniel? Ele perdeu a razão da vida dele para negar essa proposta? O que acontece, meus irmãos? Os judeus, eles têm uma dieta muito restrita. Restrita no sentido assim, de que é algo, é aquilo, é aquilo, é aquilo e é aquilo outro. Nesse contexto em que Daniel vivia com o povo judeu, eles tinham uma dieta a serem seguidas. Eles tinham certos desígnios a cumprirem. Existiam certas coisas que eles deveriam fazer como norma de culto a Deus na sua época e no seu contexto. Então Daniel ele se encontrou com 2 propostas na sua mão. Uma que talvez você não saiba, mas a que nós estamos vendo é: você pode comer tudo que nós vamos te dar, você pode aceitar tudo que nós temos para você. E a outra proposta que ele tinha era que ele já sabia já. Mas por que eu vou me contaminar? A nossa dieta não condiz com essa dieta. Se nós então compartilharmos disso que o rei está nos oferecendo, nós vamos estar, na verdade, indo contra tudo aquilo que nós somos ensinados desde criança. Dos cerimoniais a Deus, nós somos ensinados tudo ao contrário. Tudo que o meu povo aprendeu foi o contrário àquilo que esse rei está me oferecendo. A proposta era boa. Não, a proposta não era boa. A proposta aparentava ser boa. E talvez não é assim na sua vida? Existem algumas propostas que parecem ser boas. Elas têm cara de coisa boa, cheira coisa boa. Quando você rela nela, tem até textura de coisa boa. Mas na verdade, quando você começa a entrar dentro dessa proposta, você começa a ver que você está tendo que negociar valores. O que Daniel fez ao negar a comida e o vinho do rei, o que foi? Eu não negocio os valores que o meu Deus nos ensinou como povo. O povo judeu tinha valores, possuía valores a serem seguidos, a serem traçados. Daniel simplesmente falou, é o seguinte, a sua proposta, rei, parece boa. Não foi isso que ele falou, não sei, não sabemos, mas vamos tentar entender melhor. Seguinte, rei, sua proposta foi boa, olha, cheirinho da comida, aquela costela assada, deliciosa, já conseguiu imaginar o cheirinho dela aí já? Para aqueles que gostam de um bom, no frio assim, aquele caldo goiano,
bem acompanhado com bacon, com calabresa, aquele queijo, aquelas iguarias, aquelas coisas boas. Daniel falou assim: tudo isso daí, deixa eu te falar uma coisa, eu não vou me tornar impuro, eu não vou me contaminar, eu não vou negociar os meus valores, eu não vou negociar aquilo que há de tão bom para me entregar ao momentâneo. E aí eu me lembro da história de Esaú. Esaú estava doido para comer algo que trocou a sua bênção, trocou algo que era eterno para a sua vida pelo prazer momentâneo. Daniel tinha em suas mãos o prazer momentâneo, negociar os seus valores, negociar aquilo que até muitos e muitos anos foi ensinado como os valores de Deus para aquele povo. Ele poderia negociar isso, ou ele poderia se manter firme. Ah, meus irmãos, quando eu olho para essa atitude de Daniel, eu olho para o meu coração, e eu te convido a olhar para o seu coração, eu convido a olhar para a sua vida. Quantas vezes alguma proposta que parecia ser boa, tinha cheiro de boa e textura de boa, apareceu para você, e diferente de Daniel, você se entregou para essa proposta porque você talvez não parou para pensar, talvez você não calculou muito bem, talvez pela escassez, pelo momento, você simplesmente se entregou, se afundou naquela proposta, e você está aí hoje, na situação que você se encontra. Algumas coisas são irreversíveis, algumas coisas talvez você olhe e fale assim: mas eu não devia ter tomado essa decisão, agora não tem mais jeito para a minha vida. Mas talvez você está aqui essa noite, prestes a tomar uma decisão na tua vida, porque todos os dias, não seja hipócrita em dizer isso, porque eu também não posso ser, mas todos os dias nós devemos tomar decisões, todos os dias aparecem propostas boas, que parecem boas, propostas sedutoras, para negociar os nossos valores, para negociar aquilo que há de bom na nossa vida, para negociar aquilo que nós estávamos dando para Deus até esse momento, agora nós deixamos de dar para Deus e entregamos para essa proposta. Quantos reis Nabucodonosores existem na sua vida que estão querendo negociar valores com você? E talvez você já está entrando por esse caminho, negociando o valor do teu casamento, negociando o valor da tua santidade, negociando o valor dos seus filhos, negociando o valor da ética e da moral que pode existir na sua empresa. Quantas vezes você já negociou, ou talvez você esteja negociando nesse exato momento? Amanhã talvez você pode se deparar com uma situação e talvez você vai ter que escolher: ou eu me mantenho fiel ao meu Deus, aquilo que Ele estipulou para a minha vida, ou eu negocio. E talvez você está pendendo mais para a negociação. E talvez você agora esteja perguntando: mas Tanner, qual é a resposta para isso? O que eu ganho? Porque eu me manter honesto nesse momento não tem jeito. A situação não está boa, a situação está escassa. Eu preciso, Tanner, negociar um pouco, porque eu preciso manter o sustento da minha família. Se eu não negociar o meu valor agora e poder conseguir tirar algo a mais daquela empresa, poder fazer um caixa 2, poder fazer algo errado ali por trás, ali por fora, se eu não fizer isso nesse momento, os meus filhos vão passar fome. Na minha casa não vai ter mais alimento. Mas Tanner, se eu não fizer isso, quando eu vou fazer? Afinal eu sou jovem, preciso viver a minha vida como se não houvesse amanhã. Pois é, mas o amanhã existe. Você está vivendo uma mentira. Mas Tanner, eu preciso negociar, porque é o prazer, eu não ganho nada em troca. Eu passei a minha vida inteira não negociando, não abrindo mão, e eu nunca senti nada, eu nunca tive prazer na minha vida. Ah, meus irmãos, quantas vezes nós estamos perdendo o melhor de Deus, porque nós estamos simplesmente negociando. A nossa vida se tornou um mercado de negócios. A sua vida se tornou um balcão, aonde você só tem relacionamentos por conveniência. A pessoa pode me oferecer aquilo, então eu me relaciono com ela. Ah, eu tenho que dar isso para aquela. Ah, não. Ah, se minha esposa me oferece isso, eu também ofereço isso. Ah, se meus filhos então acham que eles podem fazer isso, não é bem assim que funciona. Eu vou fazer do meu jeito, não estou nem aí para a vida dos meus, como se diz no jargão popular, que se lasque meus filhos.
Então você começa a fazer vários que se lasquem na minha vida, e os seus valores, o seu propósito, aquilo que Deus tem para você vai ficando de lado, e você está afundado em uma proposta ruim. Uma proposta que aparentava ser boa, mas você sabe que não é. E Deus vem te alertar essa noite, assim como alertou meu coração, dizendo: mantenham-se firmes. Daniel tinha tudo para ceder, mas não cedeu. E talvez você esteja pensando: tá bom, Tanner, eu não vou ceder, mas o que eu ganho em troca? Olha como nós somos miseráveis. Se eu cedo para ganhar algo em troca. Mas se eu não ceder, se eu não abrir mão dos meus valores, se eu permanecer fiel a Deus, a gente já pergunta: o que eu vou ganhar em troca? Deus, e se eu não ceder, o que eu vou ganhar em troca? Olha como o nosso coração é miserável, está todos os dias buscando ganhar. Fazemos até Deus um mercado, nós fazemos de Deus uma conveniência, onde nós vamos, nós falamos: eu quero isso, Deus, me dá, está tudo bem, agora minha vida está boa, eu não preciso mais do Senhor. Agora que a minha vida está escassa, eu preciso do Senhor. E nós já não estamos mais firmes naquilo que nós acreditávamos. Você cedeu a tantas propostas na sua vida, que você já não é mais uma pessoa firme. Eu já não sou mais uma pessoa firme. Nós não mantemos os nossos pés firmes, assim como Daniel se manteve firme perante o rei Nabucodonosor. Mas, meu irmão, há uma promessa para aqueles que se mantenham firmes. Talvez até essa noite você não se manteve firme. Talvez até essa noite, até esse momento, você acreditava que você poderia fazer negociatas. Você então acreditava que você poderia fazer algumas negociações. Você poderia fazer algumas trocas. Você poderia então deixar uma vida com Deus firme, alicerçada nele, de lado, e poder viver algumas outras coisas. Até esse momento você achava que isso era normal. Mas agora você se encontra e se depara com um homem na Bíblia mostrando que isso não é normal. Para aqueles que são cristãos, para aqueles que se dizem discípulos de Deus, discípulos de Cristo, filhos dele, não há nada de normal em negociar valores. Há normal em se manter firme. É normal e há normalidade quando você mantém os seus pés firmes. E olha o que acontece com Daniel, meus irmãos, e com os seus amigos quando eles se mantêm firmes. No versículo 15, passados 10 dias, o que aconteceu aqui? Daniel recebeu uma proposta. Você pode negociar os seus valores e ceder a comida do palácio. Daniel, o que ele fez? Ele recusou aquilo. E ele chegou para um dos servos do rei Nabucodonosor e falou: vamos fazer o seguinte, nós vamos manter a nossa dieta baseada apenas em vegetais, naquilo que não era impuro, segundo a tradição judaica daquela época. Aquilo que não era impuro, aquilo que não vai ferir ao meu Deus, é do que eu vou me alimentar. E Daniel, ousado, chegou e falou o seguinte para esse servo: e olha, daqui 10 dias, você volta para nos ver, e nós vamos estar mais fortes, nós vamos estar com uma aparência ainda melhor do que esses que estão cedendo a comida do palácio. Nós vamos estar melhores do que esses que estão cedendo aos seus valores. Daniel e seus amigos não cederam, mas não se esqueçam, meus irmãos, eles não vieram somente os 4, veio muitos outros de Jerusalém, muitos outros que tinham valores, assim como Daniel, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego. E Daniel fala o seguinte: esses que negociaram, eles não vão estar bem, mas nós que não negociamos os nossos valores, você pode vir ver. E com os seus olhos você vai ver que nós que não negociamos, nós que não aceitamos as propostas deste mundo, nós que não caímos na cilada do inimigo, nós que não aceitamos qualquer proposta que aparenta ser boa, nós vamos estar ainda melhores. Então, passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Ah, meus irmãos, está difícil? Está difícil de não se corromper, está difícil de não abrir mão dos seus valores, eu sei que é difícil. Se torna mais difícil ainda quando você é colocado à prova e diz não.
mas tem resultado você se colocar na dependência de Deus. Amém? Eu acho que não tem muito resultado para você, né, no caso. Mas a palavra de Deus mostra isso, que há resultado. As coisas mudam quando há dependência do Senhor. As coisas mudam quando nós mantemos os nossos pés firmes e não abrimos mão dos nossos valores e não negociamos a nossa vida. Porque Daniel se manteve junto com seus amigos. Passaram-se 10 dias, eles estavam melhores do que os que negociaram. Mas, meu Deus, isso não faz sentido. Realmente, existem coisas que nós não podemos explicar. Mas nós sabemos a causa, nós sabemos o porquê Daniel e esses outros 3 homens estavam ainda melhores. Porque eles não aceitaram propostas, porque eles não viveram de propostas. Esses homens tinham um propósito. Comece a trocar a sua vida de proposta por uma vida de propósito. Esses homens sabiam que eles tinham valores a manterem firmes. Eles tinham algo que eles precisavam permanecer, havia um propósito para a vida deles. E eles sabiam que se eles não se mantessem com os olhos fixos neste propósito, as coisas poderiam desandar. Qual que é a diferença de Daniel e dos seus 3 amigos para os outros? É que os outros viviam de propostas. Viviam de propostas. Ah, precisa fazer isso? Vamos fazer isso. Tem que ir para a direita? Vamos para a direita. Tem que ir para a esquerda? Tem que ir para a esquerda. Independente se é bom ou se é ruim, essas pessoas vivem de propostas. E eu quero fazer uma pergunta agora no seu íntimo, para você, e você vai responder para você mesmo. Você é igual aos outros que se contaminaram, que aceitaram propostas e hoje estão na pior? E hoje as coisas estão difíceis? Ou talvez você é Daniel, que entendeu, assim como seus amigos entenderam que precisavam se manter firmes. Independente da sua escolha até essa noite, Deus está olhando para você nesse momento falando assim, independente disso, se você se arrepende, eu apago e lanço fora tudo aquilo que você escolheu. Mas essa noite Deus está te chamando para ser firme, para não ceder a propostas, mas para viver com um propósito. Viver se lembrando de que você não está nesse mundo para negociar valores, mas você está nesse mundo para apresentar novos valores, para apresentar uma nova cultura. Daniel nada mais, nada menos do que fez do que anunciar que há Deus, que existe um Deus que opera, existe um Deus que está ao seu lado, existe um Deus que há escassez, há dificuldade, mas olha o que o meu Deus fez comigo no momento da escassez. E o versículo 17 é fenomenal, que diz assim: a esses 4 jovens, Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, Deus então deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. No versículo 21, Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Ah, meus irmãos, quando então nós entendemos que a nossa vida não é baseada em propostas, e sim em propósito, Deus faz muita coisa acontecer. Deus abre muita porta e fecha muitas outras. Deus te sustenta, assim como sustentou a vida de Daniel e dos seus 3 amigos. Deus então veio e trouxe sabedoria e inteligência para aqueles 4 jovens. Olha o quanto você ganha se você não abrir mão de propósito, se você não abrir mão de valores, se você não abrir mão daquilo que é bom e real na sua vida. Mas se você abrir mão de tudo isso, você vai ser como os outros, que estavam com aparência feia, com aparência de fraco, com aparência de derrotado. Não estou dizendo que você é um super vitoriosozinho de Jesus, mas estou falando que Jesus é vitorioso, e por Ele ser vitorioso, e nós mantermos os nossos pés firmes nele, não abrirmos mão e não negociarmos a nossa vida, Ele faz de nós vitoriosos. Ele usa da nossa vida para ser exemplo para outras vidas. Ele usa da nossa vida para instaurar uma cultura nova.
E o mais fantástico de tudo é que Daniel permaneceu naquele lugar, permaneceu na Babilônia, Daniel permaneceu ali. Eu não sei aonde você está, eu não sei aquilo que você está fazendo, eu não sei onde você trabalha, eu não sei aonde você mora, eu não sei os lugares que você tem frequentado, eu não sei. Mas Deus quer que você se mantenha firme aonde você está, sem que você abra mão dos seus valores, sem que você negocie a sua vida, sem que você aceite propostas para você mudar aquele ambiente. Deus deseja que você permaneça onde você está, porque Ele está fazendo de você uma pessoa que vai mudar ambientes, que vai mudar culturas, que vai transformar os lugares e vai usar a tua vida para transformar outras vidas. Deus, essa noite, Ele não deseja fazer de você uma pessoa permanente e firme, como uma árvore no meio do nada. Deus deseja colocar você firme em um lugar para você permanecer e frutificar naquele lugar. Daniel serviu de exemplo para mostrar que quando Deus nos coloca e nos posiciona em um certo lugar e nós não abrimos mão do nosso propósito, daquilo que Ele tem para a nossa vida, as coisas acontecem. Daniel é prova real disso. Daniel é prova real disso. E se você não entendeu, enquanto o Ministério de Louvor sobe aqui, para nós então encerrarmos a nossa celebração cantando uma canção ao Senhor. Olha o que está escrito em Atos 1, versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Quem deu essa ordem? Jesus. Jesus já havia ressuscitado. Jesus estava passando um tempo com os seus discípulos ali. E antes dele subir aos céus, ele diz o seguinte: não saiam de Jerusalém. Naquela época, Jesus havia morrido, meus irmãos. Os discípulos não eram pessoas comuns que andavam pela rua. Discípulos eram pessoas perseguidas, pessoas que a todo momento, se confessassem o nome de Jesus, iriam para a forca, seriam mortos. Mas então Cristo vem e fala: permaneçam em Jerusalém e esperem pela minha promessa, a promessa do meu Pai, da qual eu lhes falei. Versículo 5, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Daniel precisou se manter firme diante daquelas propostas na Babilônia, e Deus fez ele prosperar naquele lugar, junto com seus amigos. Deus fez com que ele permanecesse naquele lugar. E se você não conhece a história de Daniel, Daniel então se tornou uma das pessoas mais sábias daquele reino. Nabucodonosor vivia consultando ele para alguns sonhos e visões. Eles foram confrontados na Babilônia, é verdade, mas eles em todo momento eles se mantiveram firmes, tanto Daniel como seus amigos. E ali aconteceu algo maravilhoso. Deus frutificou na vida de Daniel, Deus frutificou na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas eles, Deus não frutificou porque eles não tiveram propostas, não é porque eles ficaram isolados do mundo. Deus frutificou na vida daqueles servos porque diante das propostas, diante da tentação, diante do mundo, eles se mantiveram firmes. E nós sabemos dessa história de Atos, em que a promessa se cumpre, e todos são batizados pelo Espírito Santo. Assim como a promessa que foi dada por Deus e por Cristo Jesus, ela se cumpriu, a promessa do Senhor também se cumpre na sua vida. Mas assim como Daniel e seus amigos, assim como os discípulos, eles precisaram esperar e permanecer. Daniel não poderia frutificar na Babilônia se ele não permanecesse firme a quem ele era, firme ao Deus que ele servia e firme naquele lugar. Os discípulos não poderiam ser batizados pelo Espírito Santo e ali então começar a igreja de Cristo Jesus, se eles não permanecessem em um lugar de perseguição, em um lugar de morte, em um lugar de melancolia, em um lugar de dificuldade. O grande problema é que eu e você, meus irmãos, nós quando encontramos problemas e dificuldades, a primeira coisa que nós fazemos é negociar e falar: esse lugar não é para mim, eu vou embora daqui. E a gente foge. E a gente não se mantém firme. Primeiro, firme em Deus, firme no caráter dEle, firme naquilo que Ele colocou para nós como valor e como propósito. E segundo, nós não nos mantemos firmes diante das tentações e propostas que nos sufocam. Desculpa se essa noite você não ouviu que não vai haver mais dificuldade na sua vida,
Porque vai haver, eu não posso mentir para você essa noite, eu não posso falar para você que você vai se manter firme em Jesus e nada mais vai te atormentar, nenhuma proposta vai vir, você não vai se encontrar diante de propostas que desejam negociar quem você é, muito pelo contrário. Se Deus pede para que você permaneça firme, é porque vai vir vento, é porque vai vir tempestade, é porque vai vir inundação. Deus não manda você ficar firme, porque vai ter apenas uma brisinha, apenas um chuvisco, apenas algumas nuvens para deixar o clima agradável. Se Ele exige de nós firmeza, é porque dias ruins e maus virão, e isso faz parte da nossa vida. Agora o que cabe a você é se posicionar. Ou eu sou igual a Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, assim como tantos outros, assim como esses discípulos que esperaram e permaneceram, não negociaram seus valores, não negociaram aquilo que havia de mais sincero e real na sua vida. Você pode fazer essa escolha essa noite e dar um basta em negociações, dar um basta em negociatas na sua vida, em nome de Jesus. Mas você pode sair daqui e continuar a viver a sua vida, assim como eu posso sair daqui e continuar a viver a minha vida, a nossa vida miserável, que hoje diz glória a Deus, e amanhã diz glória a qualquer outra coisa, menos a Deus, porque negociou. Há dois caminhos, meus irmãos, não tem o terceiro caminho em que é algodão doce apenas. Esses dias eu falei, muita gente acha que viver com Jesus é uma vida de algodão doce, fofinho, docinho, bonitinho, cheio de frufruzinho, alguns ainda vêm com bexiga para poder brincar. A vida com Jesus é uma vida de alegria, alegria em meio aos problemas. É uma vida cheia de paz, em meio à guerra. É uma vida de muita sabedoria, de muita inteligência, diante das propostas que aparecem para você. Deus não vai te tornar uma pessoa firme para viver na boa, para viver na rede, de férias. Eu vou ficar de férias nesse mundo até o dia que Ele voltar. Deus te manda ficar firme essa noite, porque assim como Daniel e seus amigos, você vai receber propostas. Você vai receber propostas das mais tentadoras, propostas que aparentam ser boas, têm cheiro de boa, textura de boa, mas no fim é caminho de morte, destruição, porque nós sabemos que a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. O pecado vem fantasiado de coisa boa, mas por dentro a morte. E só há um lugar aonde nós podemos encontrar firmeza e forças para permanecermos firmes. Só há um lugar, e é a presença de Deus. Esses homens, esses 4 amigos se mantiveram porque eles estavam diariamente na presença de Deus. Eu te encorajo a ler o livro de Daniel. Homem de oração, homem de Deus, homem que vivia com a sua vida entregue ao Senhor diariamente. Eu te convido, te encorajo a ler esse livro da Bíblia, viu? É uma história fantástica, mas é necessário permanecer e esperar nessa presença. A presença do Senhor não chega tarde, ela chega na hora certa. Deus não chega atrasado. Ai meu Deus, preciso ajudar a Márcia. Não, Deus chega na hora certa, na hora que você precisa dEle. Ele chega na hora que você precisa. As propostas vêm nos momentos em que você acha que você precisa de alguma coisa. As propostas vêm antes da hora, mas o único que vem na hora te resgata e fala: eu estou contigo todos os dias. Aquele que diz para Josué o mesmo que diz para você: seja forte e corajoso, pois eu estou contigo. Esse é aquele que não tarda. Esse é aquele que esteve com Daniel e deixou com que ele não cedesse às propostas. Você deseja, meu irmão, essa noite não ceder mais às propostas? Permaneça firme em Cristo Jesus. Permaneça firme sobre essa rocha. Permaneça com a sua vida na presença do Senhor. Não há outro jeito. Permanecer e esperar pela promessa. Não ceda às propostas. Fique de pé, nós vamos cantar essa canção e ao final dela o Gabriel vai orar, abençoar a nossa semana.
E o meu desejo do seu coração é que essa canção seja uma verdade, que você se entregue à presença de Deus essa noite, não somente essa noite, mas amanhã, para que você não venha ceder, para que você não venha se entregar pelas propostas. Por isso, diga não às propostas e diga sim para a promessa do Senhor na sua vida. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Seu lugar que descemos estar, ó Pai, na sua presença, ó Deus, nos ajude a permanecer e a estarmos firmes, ó Pai, diante de Ti, ó Pai, da Tua vontade, mesmo que seja difícil aceitar, ó Deus, mas é a Tua vontade em nós, ó Deus. Seu nosso anseio está na Sua presença, ó Pai. Neste lugar onde o poder não me corrompe, riquezas não me seguem. Eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzem. Em tua presença, Senhor Jesus, eu quero estar em tua presença, Senhor Jesus.
Vem derramar a tua paz em meio à tempestade, ó Pai. Vem derramar o renovo, ó Pai, em tudo que estava perdido, ó Deus. Vem trazer de volta o amor, ó Pai, aquele amor, ó Pai, aquela chama, ó Pai, para Ti, ó Deus, para Te adorar, para Te engrandecer, ó Deus. Traga em nós algo novo, ó Pai, que ansiamos por Ti, ó Pai. Isso que estamos cantando aqui é muito verdadeiro em nosso coração essa noite, ó Pai. Queremos estar em Tua presença, ó Deus. É o nosso maior anseio, ó Pai, neste lugar, ó Pai. Venha sobre nós, ó Pai. Nos rendemos a Ti, Senhor. Eu me rendo a Teu agir, meu anseio. Senhor, Pai, é permanecer em Ti, ó Deus. Permanecer em Teu amor, em Tua presença, Senhor. Onde queremos Em estar, ó Tua Deus. presença, em Tua presença, Senhor. Em Tua presença. Se esse é o seu anseio, declare mais uma vez que em Tua presença queremos estar. Tua presença, Senhor, em Tua presença, em Tua presença, Senhor, em Tua presença, Em Tua presença mais uma vez vamos cantar que nosso anseio. em Tua presença, Senhor, em Tua presença, em Tua presença, Senhor, em Tua presença. Pai, que durante essa semana o Senhor venha sobre nós, ó Pai, com o renovo. Que o Senhor venha sobre nós, ó Pai, a nos ensinar cada vez mais, ó Deus, a permanecer na Sua presença, firmes, ó Pai, sem olhar para o lado, Senhor, mas com os olhos focados em Ti, ó Deus, com o nosso alvo sendo o Senhor, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, a permanecer firmes em Ti, ó Deus, porque somos falhos sim, ó Deus, reconhecemos isso, ó Deus. Por isso venha conosco, ó Pai, ao nosso lado assim, ó Pai, caminhando juntos, ó Deus, pois precisamos de Ti e da Sua presença em nós, ó Deus. Você tenha uma semana abençoada, firme no Senhor, tenha uma ótima volta à sua casa agora. Deus abençoe.